Vamos ler a palavra, Mateus capítulo 5, versos 9 ao 12. Verso de número 9 ao 12 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Irmãos, o texto diz que, pelo menos aqui nós destacamos 3 dessas garantias do salvo, né? A primeira garantia é filiação divina. O verso de número 9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filiação divina. Porque o sentimento, o resumo do verso 9 é justamente o tornar-se filho de Deus. O ato de ser pacificador nos presenteia em sermos filhos de Deus. Então, essa é a primeira garantia do salvo. Ele é filho de Deus. A Bíblia, é claro, o pastor Alessio citou aqui na última mensagem, domingo, ele falando que existem uns filhos de Deus e aqueles que são criaturas de Deus. Então, o ato de nós nos tornarmos filhos de Deus é o viés, é o resultado, portanto, de sermos pacificadores. Mas essa paz que está aqui, que essa palavra paz é a mesma que Paulo usa lá em Coríntios. É a palavra que é o mesmo termo que ele usa chamado de reconciliação. É reconciliar. É uma paz perdida com Deus, que foi perdida lá no Éden, e agora foi reconciliada em Deus quando Deus traz de volta esse homem para perto dele. Esta paz que reconcilia. Mas parece contraditório, eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 10, verso 34 a 37. Mateus 10, 34 a 37, parece contradição. Seria, portanto, contradição essa palavra de sermos pacificadores em relação a Mateus 10? Vamos então ler a palavra de Deus. Ela tem a resposta. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, disse Jesus. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E o verso 37, ele diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, e eu sempre tenho dito, até lá no ILC, ler um texto sem contexto vira um pretexto, né, pastor Alessio? Então, quando a gente lê Mateus 10, 34, pastor Wallace, 36, e não lê o 37, fica vazio, fica vago. Porque Jesus não está falando que é uma guerra que tem que ser montada. Pelo contrário, ele resume a lógica da sua explicação no verso 37 de Mateus 10, dizendo, essa é a razão, quando ele diz, eu vim trazer a espada e não a paz, porque o evangelho de Jesus, promovido no coração do homem, trazido ao homem, desperta no homem um sentimento de amor imensurável, de paixão imensurável ao seu Salvador. Ora, se nós éramos perdidos e achamos em Deus o nosso Salvador, nós o amamos de tão forma, de todas as forças da nossa alma, diz o texto sagrado, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Nós o amamos com tanta veracidade que quem não o conhece, que quem ainda não o recebeu como Salvador precioso, não aceita esse amor, não compreende esse amor. Isso é loucura. Está fazendo o que na igreja todo dia?
Para que esse negócio de ler a Bíblia todo dia? Para que orar toda hora? Que gastura é essa? Que agonia é essa? E aí traz uma pequena dissensão. É isso que Jesus estava dizendo. E aí ele arremata dizendo no verso 37 de Mateus 10. Ora, quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama seu filho, quem ama sua filha, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Não é digno de mim. Então Jesus está dizendo que não é a nossa decisão como salvo tomar inimizade com alguém. Pelo contrário, é o salvo que mantém o ato de pacificador, de manter a paz com todos. Mas o não salvo, aquele que a Bíblia chama de descrente porque não crê no Salvador, é ele que se afasta. É ele que se afasta. 1 Coríntios, capítulo 4, vamos ver o que aqui Paulo fala. 1 Coríntios, aliás, capítulo 7, verso de número 15, 1 Coríntios 7, verso 15. O que o texto diz lá sobre essa palavra de reconciliação? Portanto, não há contradição. A paz que nós temos que ter e aquilo que Jesus disse que ele veio para pregar, ele veio para salvar, mas infelizmente nem todos entendem, nem todos recebem como seu suficiente Salvador. Então nós temos aqui 1 Coríntios, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, diz o texto, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O ato de se afastar-se não é do servo de Deus. Não é do homem de Deus, não é da mulher, não é do salvo. O ato de se afastar é daqueles que não compreendem essa salvação de Deus na vida do outro e diz, eu não tenho um comparte com essa pessoa, não dá para caminhar com essa pessoa. Tudo é de Deus, tudo é coisa de Jesus, tudo é Bíblia, tudo é oração, não dá para caminhar junto. Porque água e óleo não se misturam, luz e trevas não andam juntos. Por isso que o Senhor Jesus disse, filiação divina. Aqueles que são filhos de Deus em Mateus 5, verso 9, são aqueles que se tornam pacificadores. Mas, se o ato de ser pacificador é um ato de Deus, porque a palavra paz e reconciliar são as mesmas expressões no grego, então nós entendemos pela Bíblia que o ser pacificador não é uma decisão da nossa vontade. Também como ser manso, como nós vimos anteriormente, é um atributo de Deus. Aquela mansidão do texto não é ser manso porque se submete a tudo. É uma mansidão que se submete à vontade de Deus. Que se debruça à vontade de Deus. O coração até quer dizer não. O coração quer dizer vai. O coração quer dizer eu vou partir. Mas o mansidão, ele se submete à vontade de Deus. Logo, isso é um atributo de Deus, porque nós, humanamente, não temos essa capacidade. De igual modo, irmãos, nós também temos aqui o pacificador. É um atributo de Deus. Por quê? Porque Deus nos ligou a Ele. Deus nos trouxe reconciliação a Ele. Nós estávamos perdidos e afastados, mas Ele nos trouxe reconciliação. Efésios capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 2, o verso número 15, sobre esse ato de reconciliar, veja o que ele diz, Efésios 2,15. Aboliu na sua morte, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, que aí ele fala do judeu e do grego, dos dois, criasse em si mesmo, em Jesus mesmo, na pessoa de Cristo, um novo homem, fazendo a paz. Isto é o ato de reconciliação. Na mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo escreve Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses capítulo 1, verso 20, Paulo segue dizendo o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, não foi a minha cruz, não foi a cruz do pastor Arles, não foi a cruz sua, é a cruz de Cristo, havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. De novo ele usa essa expressão mesmo em Jesus, mesmo em Cristo, mesmo nele, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Por isso nós nos tornamos pacificadores, irmãos. Porque Deus é um pacificador. Deus olhou para nós, pecadores, afastados. Quem faz divisão entre nós, nosso Deus? Os nossos pecados, diz a palavra de Deus. Então ele olhou para nós, nos trouxe até ele e nos religou a ele. Isto é um ato de paz divina.
Quando ele fez isso conosco, à medida que nós somos salvos, ele também coloca em nós essa paz. Uma paz de não criar contenda, uma paz de não provocar contenda. E por sermos esses pacificadores, nós ganhamos o privilégio, a garantia de sermos chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Não éramos filhos, mas hoje somos filhos. Garantia número 1. Garantia número 2 no texto, o verso de número 10, ele vai dizer, a segunda garantia, é que agora nós somos cidadãos do céu. Se a primeira garantia é nós sermos filhos de Deus, a segunda garantia é que nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria. Se aqui não temos pátria, se aqui nós somos um povo ainda transeunte espiritualmente, nós ainda estamos caminhando para a nossa Jerusalém celestial, nós ainda estamos caminhando para a terra prometida, nós temos o nosso Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é o nosso guia nesse deserto voraz. Nós temos Cristo, que é o nosso pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco, o seu cajado nos consola, a sua vara nos guia. Ainda que não temos uma pátria definida, o texto diz que porque, verso número 10, nós somos perseguidos por causa da justiça. Que justiça? A justiça do verso 6. Santidade, por causa desta santidade de servir ao Rei, de servir ao Senhor, do nosso Rei, o nosso Rei, ele diz, vocês agora passarão a receber o título, o certificado de cidadão dos céus. Segunda garantia dos salvos, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. E para ser cidadão dos céus, repare bem, qual é a nossa ação para ser cidadão do céu? Agora que somos salvos, mansos, chorando pelo nosso pecado, arrependidos em Cristo, pacificadores. Agora que nós somos cidadãos dos céus, ele diz, vocês precisam enfrentar que a vida de Cristo, a nova vida, não exime, pastor Arlésio, de sofrimento. Eu não sei como esse povo do Evangelho Fácil prega nesses lugares tudo, e tem crente que vai atrás disso. Mas isso não é uma marca desta igreja apenas. É a marca da Bíblia, irmãos. Então não foi a marca que Barro Preto criou. É a Bíblia que diz que nós somos servos de Deus. E como servo de Deus, não estamos isentos de passar lutas e perseguições. Não estamos. Passaremos. Aliás, é a perseguição que produz frutos em nós, meu caro. É a perseguição que produz benesses na nossa vida, meu caro Paulo Cansado. Então ele diz para nós, qual é o comportamento que vocês têm que ter diante da perseguição. Olha que coisa linda o texto, irmãos, isso aqui é precioso demais. Verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E qual é o meu comportamento na minha perseguição como igreja? Nós vamos fazer uma revolução, pastor. Nós vamos fazer uma marcha para Jesus, e nós vamos marchar em ritmo às autoridades, nós vamos quebrar mesmo as portas do governo, nós vamos mostrar a nossa força de crente. E isso não está na Bíblia. Como é que a gente se comporta diante da perseguição? A gente vai fazer um montinho, nós vamos armar todo mundo, vamos para a rua, porque nós somos crentes, mas não somos besta. Isso é da carne, irmãos. Isso não é bíblico. Qual é o nosso comportamento, professor Adriano, na perseguição? Ele responde, verso de número 12. Quando mentirem a seu respeito, quando baterem a seu respeito, quando prenderem vocês por causa do meu nome, ele diz, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. A primeira ação que nós temos que ter como servos salvos de Deus por causa de uma perseguição de igreja, de outro, é dar glória a Deus. É glorificar o nome do Senhor. E aí eu quero ler com vocês um texto que me chama muita atenção, pastor Alessio, me impressiona. Atos 5:41. Atos, verso 5, capítulo 5, verso 41. Atos 5:41. Olha ali. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome.
Amém, meus irmãos? Pegaram os apóstolos, levaram eles para dentro do sinédrio, deram uma surra daquelas, na Bahia diz, deram uma coça, uma peia, deram chicotada até não querer mais. E quando terminaram de bater neles, que disseram assim, solta esse povo, solta essa turma, e eles saíram pela rua, irmãos. Imagina a cena, um monte de homem, tudo arrasado pelas costas, rasgado de sangue, da chibata de Roma, com as roupas sujas de sangue, aqueles crentes tudo na rua. Imagina aqueles crentes, se fossem gideões, com o Novo Testamento na mão e dizendo, graças a Deus, porque nós apanhamos por causa de Jesus. E aquela euforia, aquela algazarra. Ô, gente, que negócio é esse? O que foi, gente? Nós estamos alegres porque nós tomamos chibatada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O salvo em Cristo não reclama da luta, não reclama da prova, mas ele passa a luta dizendo, o Senhor está no controle e ela vai chegar ao fim. Amém? Por isso, Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz assim, perseguidos, mas não destruídos. Entristecidos, mas nunca angustiados. Sabe qual é a diferença dessa palavra, pastor? Triste a gente fica, mas angustiado. Angústia é um negócio que vem de dentro. Angústia, como diz o mineiro, é um trem que dá lá dentro do coração. Angústia é um negócio que arde o coração do homem. O crente não é angustiado, o crente ele passa por tristeza. Mas ele não perde a alegria de dizer, glória a Deus, bendito seja o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque a vida desse crente é consagrada ao Senhor, irmãos. Então Paulo diz, a gente apanha, a gente sofre, a gente é perseguido, mas a gente não é destruído. Irmãos, como explicar o poder tão grande de Roma, irmãos, não impedir a marcha de um povo simples, chamado igreja? É porque essa igreja, esse povo simples tem um dono. Jesus é o Senhor da igreja. Segunda marca, segunda garantia do salvo, ele é cidadão do céu. Bem-aventurados que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A perseguição pode bater aqui, mas ninguém perseguido como salvo perde a garantia de ser salvo, recebido na glória eterna. Estevão, apedrejado, ele disse, eu vejo os céus me recebendo. Amém, meus irmãos? O bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, na era cristã, lá na cidade, na época da Ásia, colocaram ele dentro de um boi de metal, pastor Alessio. Pegaram um boi de metal e colocaram ele dentro. E tocaram fogo no boi. E o velho apóstolo não morre. Prenderam Policarpo depois para matar numa fogueira. O sangue de Policarpo, irmãos, apagou o fogo daquelas chamas. E ele disse, basta você negar Jesus. Ele disse, durante quase 90 anos de idade, ele nunca me negou. Agora eu vou negá-lo? Jamais. Atei a fogo. E foi recebido no céu. Meus irmãos, nada é páreo para tirar o salvo da presença de Deus. O salvo tem a garantia de que ele vai morar na mansão celestial. Amém, meus irmãos? E por fim, a terceira garantia do salvo, diz o texto, recompensa no céu. A primeira garantia do salvo é que ele é filho de Deus, filiação divina. A segunda garantia do salvo é que ele é cidadão do céu. E a terceira garantia do salvo é que ele é recompensado no céu, irmãos. O texto diz no verso de número 11 e 12, o verso, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém, meus irmãos? Nós somos filhos de Deus que mora no céu, nós somos cidadãos dos céus, e diz o texto que o nosso galardão está nos céus. Deus está nos céus, a nossa pátria está nos céus, e o nosso galardão está nos céus. O nosso galardão não vem daqui. O nosso galardão não vem do aplausos. Aliás, quando nós esperamos aplausos, diz o texto de Paulo, se nós esperarmos alguma coisa nesses homens, daqui da terra, diz o texto, nós somos os mais miseráveis dos homens. O céu é nossa recompensa, a terra não tem recompensa. A gente até fere o coração porque queria receber mais, ganhar mais recompensa, ter mais direito, ter mais... Mas o céu é nossa recompensa. A gente briga porque a gente queria sempre ter mais reconhecimento. Mas, meu irmão, o teu reconhecimento não é aqui, não. É no céu. E diz o texto que o motivo do nosso sofrimento
Qual é a causa de nós sermos recompensados? Ele diz, por que sofremos? Por que sofremos? Sofremos por quê? Por uma militância política? Errado. Tem gente sofrendo por isso. Sofremos por um partido político, por um nome político, por um presidente, por um ex-presidente? Não! Não, a nossa perseguição não é por essas causas. A nossa perseguição não era por uma causa do aborto, por aborto, contra aborto. Não, não. Feminismo, antifeminismo, pró-feminismo. A nossa perseguição, diz o texto no verso de número 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, é pela causa do Evangelho, é pela causa de Cristo, é pela causa da verdade. Quando sofremos por essa causa, irmãos, nós somos recompensados no céu. E a recompensa que vem dos céus, irmãos, é uma recompensa preciosa. A nossa glória não está aqui. E ele ainda termina dizendo que nós somos, Marcos, nós somos membros de uma seleta, irmãos e irmãs, pastor Cassimiro, pastor Arlés, nós somos membros de uma seleta sucessão de homens e mulheres. Ele diz, vocês estão na mesma lista, nada mais, nada menos, irmã Rosane, do que os profetas do passado. Ele diz, os profetas também sofreram assim. Eles também passaram por isso, mas nem por isso eles deixaram de receber a recompensa. E a recompensa está no céu. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Segundo Coríntios 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno. Quanto tempo, irmãos? Eterno. Quanto tempo, irmãos? Eterno peso de quê? De glória. Acima de toda a comparação. Se você ler esse mesmo capítulo nos anteriores que nós lemos, citamos aqui, os versos 7, 8, 9, você vai ver que Paulo está dizendo, sofrer não é nada aqui. Ele poderia ter dito, pastor, para nós o peso, ou para nós a glória. Mas ele disse, peso da glória, a glória já é um peso. Mas ele redunda esse peso, esse é um peso duplo. Então ele conclui dizendo, nada se compara a esse sofrimento que nós temos aqui. Nós temos lá em cima uma maior glória reservada para nós. A recompensa do salvo é no céu. Amém, meus irmãos? E ele encerra com Romanos, capítulo 8, verso 18. Aí Paulo fecha, meu caro pastor Wallace, dizendo, Romanos 8, Beatriz, verso de número 18. Romanos 8, 18. Paulo vai dizer para nós, onde é que está o nosso brinde? Onde é que está a nossa promessa? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. 3 garantias do salvo. Número 1, filhos de Deus. Você não é mais filho do acaso, você não é mais criatura, você agora é filho de Deus. Segunda garantia, cidadão celeste. A nossa morada é lá. A nossa casa é lá. E a terceira garantia do salvo, recompensa do céu. A nossa recompensa não vem aqui. Se a gente espera alguma coisa aqui, nós somos falíveis. Espera de lá. Lá nunca falha. E lá é melhor. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela garantia que temos. Não estamos buscando porque queremos essa garantia, Pai, mas porque temos essa garantia que o Senhor já nos deu, nós continuamos louvando ao Senhor. Obrigado, obrigado e muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.